Boa noite a todos, boa noite. Muito obrigado por mais essa reunião. Nós estamos no mês de janeiro, é o mês de Mitradeva. Temos até o Ashara aqui de Mitradeva, representado por 2 membros aqui, que é muito gostoso. E tem a invocação de Mitradeva, que eu acho que é bem oportuno, porque ela pede que a gente, que ele nos ilumine, né? Que essa energia que permeia esse sentimento de amizade, desse ser, nos oriente na noite de hoje, que possamos ter mais uma noite rica em aprendizado, rica em amizade, rica em todas as formas benéficas de compreensão desse magnífico instrumento que é a Gita, né? Então, peço para que fique em posição de prece, a coluna bem ereta, a respiração suave, diminuindo o fluxo de pensamentos, concentrando-se unicamente na atividade que vamos exercer agora. Invocação a Sri Bhagavan Mitradeva. Om Mitradevaya Gurave Brahmavarsasya Upastvam Shuddhadharma Siddhaye Malashetassa Tat Sudam Mitradevasya Tejasa Tyan Shuddhmahi Narayana Paradevya Divyona Prachodayat. Hrim Him Man Namaha. Glória a Mitradeva, Guru de divino esplendor. Nós nos aproximamos de ti, reverentes, plenos de compaixão e pureza, para compreendermos devidamente a Shuddha Dharma. Nós invocamos a luz de Mitradeva, de verdade absoluta, para que este, divinamente, inspire o nosso intelecto para chegarmos à compreensão de que Narayana é o todo. Hrim Him Man Namaha. Obrigado. Então, vou pedir para a Néia, por gentileza, fazer a gentileza de ler para nós, né? Por favor. É o capítulo 8º. Eu ler? Ah, não, a Marina, né? Eu falei, né? Desculpa. Eu estou lendo para a Marina e falei, né? Nossa, desculpa, hein? Ato falho aqui, muito feio. Desculpa. Tá sem volume, Marina. Falando, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ó Senhor, quais são as características que distinguem o aspirante que transcendeu as 3 qualidades chamadas Sattva, Rajas e Tamas? Qual é seu método de disciplina e como se consegue superar o domínio destas 3 qualidades? Esse aspirante se caracteriza pela ausência de temor, pela pureza de sua natureza, pela firme convicção
na síntese de todo conhecimento. É caritativo, de sentidos controlados. Efetua oferendas com invocações. Dedica-se a estudos espirituais. Pratica a austeridade e a retidão. Não causa dano a ser algum. É verídico, livre de intenções vingativas. É dedicado, sempre sereno, não se imiscui em insignificâncias, é compassivo com todos os seres, livre de cobiça, afável, humilde e constante. É magnânimo, perdoa sempre, busca sempre a união, é puro, incapaz de enganar e está acima da presunçosa vaidade. Estas são as qualidades que constituem a herança dos virtuosos, ó Bharata. Ó Partha, o orgulho, a arrogância, a presunção, a cólera, a crueldade, como também a ignorância da existência do princípio de vida, caracterizam aquele que nasceu com a herança dos viciosos, egoístas. A herança dos virtuosos leva à liberação das três qualidades, enquanto que a dos viciosos conduz à escravidão. Não te preocupes, ó Pandava, nasceste com a herança dos virtuosos. Neste mundo existem dois tipos de criaturas, o virtuoso, generoso, desprendido, e o vicioso, egoísta. O tipo virtuoso foi descrito detalhadamente por mim, ó Partha. Escuta agora as características do tipo vicioso. As pessoas viciosas não sabem como proceder impessoalmente na atuação objetiva, nem tampouco na subjetiva. Nelas não há pureza, nem disciplina, nem veracidade. Os viciosos consideram o mundo e seu processo evolutivo como falso, ilusório, sem base, não divino, acreditando que ele se mantém manifestado, não por meio da mútua e coletiva interação do Atma, espírito, e da Prakriti, matéria, mas meramente por causa de sua natureza passional. Sustentando esse ponto de vista, eles, sem discernimento átmico, são de limitado entendimento, separativo, sendo de violenta conduta e de malévola natureza. Influenciam para a destruição dos mundos ou retardam o processo evolutivo. Eles, obcecados por insaciáveis e daninhas paixões, dominados pelo orgulho, pela vaidade e insolência, por egóicas intenções, sem discernimento espiritual, alimentando propósitos iníquos, se ocupam em atos egoístas, sempre entregues a desordenadas maquinações e considerando a satisfação própria como o mais elevado propósito, creem firmemente que esta felicidade temporal é a mais alta finalidade. Sujeitos à influência de muitos e prejudiciais desejos, dominados por daninhas paixões e pela ira, esforçam-se desonestamente para assegurar a si mesmos o máximo de bens, a fim de dar satisfação a seus próprios sentidos. Estas pessoas, os viciosos, pensam assim: isto foi obtido por mim, eu protegerei meus bens. Tenho isto agora, e desta riqueza resultará mais em retorno para mim. Este inimigo foi morto por mim. Ainda poderei matar outros também. Sou o soberano de tudo e desfruto. Sou competente, poderoso e feliz. Sou rico e de elevado nascimento.
Quem mais é igual a mim? Executo rituais, pratico a caridade e me regozijo. Assim, permanecem cegos pela ignorância, destituídos do conhecimento de seu próprio ser. Enganados por muitas ideias deturpadas, enredados no labirinto do erro, sempre entregues aos prazeres dos sentidos, eles descem ao inferno do mais absoluto egocentrismo, sempre elogiando-se a si mesmos, obstinados, orgulhosos de suas possessões e de escasso entendimento, executam orgulhosamente sacrifícios e rituais, por vaidade, em desacordo com o Dharma Shastra, a divina lei. Dados ao egoísmo, confiados em seu cego poder, inclinados à arrogância, paixão e ira, sempre invejosos, me envilecem, neles mesmos e nos demais. Eu, a lei eterna, os julgo inimigos da lei, opressores, atuando muito incorreta e desfavoravelmente no processo sansárico mundanal, sendo, além disso, de nascimento azúrico. Desculpa. Caracterizados por natureza. Desculpem. Caracterizados por natureza azúrica e carecendo continuamente de discernimento espiritual, em lugar de reconhecer-me como a lei, eles trilham o caminho da dor e do sofrimento, ciclos dos nascimentos e mortes. Tríplice é este portal que conduz ao inferno, obscurecendo o discernimento átmico, paixão, ira e cobiça. Por isso, elas devem ser evitadas. Ó Caunteia, a pessoa liberta desta tríplice entrada que leva ao infortúnio, esforça-se para chegar à excelência espiritual e, posteriormente, alcança a suprema bem-aventurança. O aspirante que pratica ações motivadas por desejos pessoais, negligenciando os mandamentos do Shastra, não alcança a visão da beatitude cósmica, nem Sukha, nem a aproximação a Brahma. Portanto, o Bhagavad Shastra é a autoridade que te indica quais ações deves realizar e quais não deves praticar. Conhecendo a palavra revelada do Shastra, estás apto para empenhar-te no processo sansárico mundanal. Obrigado, Maria. Obrigado. Rubens? Uma vez mais, boa noite a todos. Agradeço por tudo, por a gente estar aqui e, inclusive, por essa leitura tão cuidadosa, tão bem feita, né, que a Marina fez, que já vai colocando a gente no espírito desse capítulo. Para mim, esse é um capítulo simples. E eu tenho a impressão que o nosso trabalho hoje vai ser um trabalho um pouco mais fácil das outras semanas. E talvez a gente não precise nem de tanto tempo, como tem acontecido, né? Então, esse é o 8º capítulo, que inicia a segunda sessão do Shuddha Sankhya, né? Ou seja, o Bhakti Shatikam, aquela sessão relacionada à vontade, à devoção, né? E nesse capítulo de abertura, Swarupa Dharma Gita, os títulos sempre sugerem o tema que vai ser tratado, né? Então, Swarupa
Quer dizer, rupa em si já quer dizer forma, né? Swarupa é a forma própria, a aparência, a natureza. Então, ele vai falar um pouco sobre como é exatamente isso, ou seja, como é a natureza das pessoas dentro desse nosso processo. Todo o capítulo vai fazer essa distinção entre as pessoas de natureza dévica e as pessoas de natureza azúrica. Eu acho que essa é a essência do capítulo, né? E isso tem relação com o modo conforme a gente se relaciona com os 3 gunas. Uma outra característica desse capítulo, diferente de todos que nós já vimos até aqui, é que esse capítulo segue a sequência exatamente a mesma da Gita tradicional, né? Da Gita de 700 versos. No caso, seria o 16º capítulo. A única diferença é que tem esse verso de abertura a mais, que vem do capítulo 14, verso 21. Depois, todos os versos, do 2º até o 25º, eles compõem exatamente os 24 versos do capítulo 16, que costuma ter alguns títulos, mas, por exemplo, eles chamam de Daiva Ashura Sampad Vibhaga Yoga, ou seja, aquela discriminação mística entre as condições, né, as condições ou sobre a natureza divina e a natureza demoníaca. Essas 2 dimensões que todos nós trazemos em nós, todos nós, por toda a eternidade. A gente lembra que, às vezes, a gente escuta em outras escolas, né? Eles falam em cérebro reptiliano, que é para dar essa ideia que o nosso corpo material, a nossa genética, traz essa memória de todo o processo evolutivo que nós fomos submetidos, né? Ou seja, todas as dificuldades, todo o nosso lado animal, selvagem, a luta pela sobrevivência, a conquista, a garra, a raiva, as paixões, tudo isso está em nós. E que nós vamos superando na medida que o espírito vai se manifestando. E tem uma metáfora que eu gosto muito, na própria filosofia ocidental, é uma metáfora socrática, que mostra bem o espírito desse capítulo. Vem de Sócrates, né? Sócrates, na época lá de Platão, que é quem conta a história de Sócrates, né? Tem essa historinha, que às vezes chegava um visitante, então, como muito bem mencionou o Gustavo na postagem do site do Sai Baba, hoje do nosso grupo, né, sobre aquele compromisso que nós temos de receber com hospitalidade as pessoas, né, zelar, né, quando você vai receber alguém, você tem todo um cerimonial para mostrar a tua hospitalidade, para que a pessoa se sinta acolhida. E assim era também na Grécia. Eles tinham o grupo ali dos filósofos, e vez por outra vinha um visitante, eles convidavam e davam um lugar de destaque, às vezes, ali nos diálogos, naquele contexto de diálogos platônicos, para essas pessoas. Aí teve um dia, vou contar essa historinha, porque para mim ela dá o espírito do capítulo. Depois eu vou passar assim por alguns versos só, e a gente abre para discussão, porque de fato esse capítulo é mais simples, né? E essa historinha que eu quero contar, ela é muito interessante, porque tem bem o espírito
como estava dizendo, desse capítulo, né? Esse visitante que veio se juntar ao grupo, que ia fazer parte ali daquelas conversas que eles tinham sobre filosofia, né? Ele se dizia dotado de uma qualidade muito rica, que se chama, não sei se eu vou lembrar o nome agora, mas eu acho que era fisiognonomia, ou alguma coisa próxima disso. Se o português tiver algum erro aí, fisiognonomia, ou seja, essa pessoa dizia que ao olhar para a face de uma pessoa, ela sabia dizer a natureza dessa pessoa, que é exatamente como esse capítulo está descrevendo, como é que a gente identifica quem são as pessoas de natureza divina, quem são as pessoas de natureza demoníaca, né? E aqui você está dizendo que mostra por alguns sinais, assim que o capítulo dá. Esse visitante grego dizia que de olhar para a pessoa ele identificava já e sabia falar tudo da pessoa. Então, é claro que os filósofos ali estavam meio desconfiados, né? E resolveram fazer uma pegadinha para ele, né? Ah, você sabe, você identifica, né? Muito bem. Olha lá, vinha vindo Sócrates. E aí ele falou, tá vendo aquele que vem vindo lá? Então fala sobre ele só olhando para as feições, para aquilo que se irradia da face da pessoa. Né? Quem é essa pessoa? Ele falou, essa pessoa, esse é o mais pervertido e imundo dos seres humanos, e começou a falar de uma série de qualidades, ou seja, as únicas, nomeou todas elas, né? E aí as pessoas riram, né? Falando, pois esse é Sócrates, né? Que é exatamente o oposto de tudo isso que você está dizendo, né? Sócrates, vem cá, vem ver o que o nosso convidado está dizendo sobre você. E aí eles contaram, né? E aí o Sócrates diz, pois não é que ele está certo, vocês todos estão enganados, né? Eu, de fato, sou e tenho tudo isso. A única diferença em relação a um verdadeiro pervertido, e é isso que vocês não percebem, é que eu tenho domínio sobre todas essas forças que estão sob o meu controle e a disciplina do meu espírito, enquanto os outros não têm. Mas tudo isso existe e posso dar vida em mim, como qualquer um de nós pode dar vida, né? Só que você tem isso sob controle. Então, quando você tem isso sob controle, né, você não deixa a paixão, a ira e a cobiça, como é o verso-chave desse capítulo, dominar o seu ser, né? Então você começa, com essa disciplina, a ir cultivando aquelas 26 qualidades dévicas, que é um pouquinho o próprio processo de Sócrates, é claro, né? Então esse é um exemplo maravilhoso, assim, que eu vejo da universalidade desses conceitos e que está presente também em outras tradições e na filosofia grega. E ainda valeria lembrar, já que eu mencionei a filosofia grega, né, que o nosso próprio instrutor, Srivajana, ele gostava de fazer algumas insinuações no limite, assim, que eram conversas só de iniciados, mas que não tem comprovação, obviamente, na filosofia nem nos textos, né? Mas ele dizia, por causa do contato entre os gregos e os indianos, se estabeleceu ali uma tradição que a gente não conhece muito bem como ela se deu. Mas para Dom Benjamin, eu vi falando ele falar sobre isso em palestra, e para mim, pessoal, né? Ele dizia, por exemplo, Pitágoras. Pitágoras é como os gregos diziam, mas na verdade é Pita Guru.
Pita Guru, ou seja, o guru pai, o guru Pita, o grande guru, Pitágoras, né? Ou então, Anaxágoras, Ananda Guru. Então, isso era na visão de Srivajra. Claro que nem sempre é possível fazer isso. Mas, em especial, entre os pitagóricos e na filosofia de Sócrates, é possível, se a gente vai... Tem a ver com esse texto, né? A carta 7ª, ou a alegoria da caverna de Platão, né? Trata um pouquinho desse tema. Mas como a gente... Agora eu já fugi demais, eu não quero fugir. Foi só uma introdução para a gente poder, de fato, fazer a leitura desse capítulo. Então, como nós já fizemos a leitura, o capítulo é simples, eu vou só fazer alguns comentários para poder abrir para todos, né? Então, lembrando, então, que os versos número 2, 3 e 4, aí sim, corresponde às 26 qualidades dévicas. A gente pode numerar e vai encontrar aí as 26, sem tirar e nem colocar nenhuma. Diferente do capítulo 6, onde a gente lia e interpretava as 8 qualidades átmicas, mas elas, de fato, não estão dadas na Gita, conforme essas 8 qualidades são entendidas na tradição, na cultura indiana, que isso vem de longa data, né? E é claro que a gente aproxima isso e procura ver essas qualidades em todos os textos sagrados. Mas com aquelas palavras em sânscrito, como nós já vimos, e como elas estão consagradas no hinduísmo, elas não aparecem na Gita no capítulo 6. Aparecem de uma maneira próxima. Isso nós já vimos. Aqui não. Aqui nos versos 2, 3 e 4, elas estão citadas todas, né? Esse aspirante se caracteriza pela ausência de temor, pela pureza de sua natureza, pela firme convicção na síntese, já são 3. Ele é caritativo, 4. Sentido controlado, 5. Efetua oferenda, 6. Dedica aos estudos, 7. Pratica austeridade, 8. Retidão, 9. Não causa dano, 10. É verídico, 11. Livre de intenções vingativas, 12. Dedicado, 13. Sempre sereno, 14. Não se miscui em significâncias, 15. É compassivo, 16. Livre de cobiça, 17. Afável, 18. Humilde e constante, 19. Magnânimo, 20. Perdoa, 21. Busca sempre a união, 22. É puro, 23. Incapaz de enganar, 24. Aliás, eu pulei um aqui. Humilde e constante, são duas, né? Então, incapaz de enganar, 25. E está acima da presunçosa vaidade, 26. Essas são as 26 qualidades que constituem a herança daqueles seres que têm a natureza dévica, né? A herança dos virtuosos só quer dizer natureza dévica, literalmente natureza dévica. E no verso seguinte, você vai falar daqueles que têm a natureza azúrica. A palavra no sânscrito é azúrico, ou seja, aqueles que nasceram com a herança dos viciosos, dos egoístas, né? Então, tudo isso é uma questão, tudo isso tem a ver com esse segredo, que é a gente fazer a inversão do funcionamento do ser, né? Quando a gente purifica o arrancada para chegar ao Shuddha arrancada, né? O arrancada é isso que dá esse sentimento de eu, de meu, de identidade pessoal. Nada de errado com ele, mas ele naturalmente tende a atender a tudo que vem do corpo, ou seja, toda a nossa herança genética, ou na psicologia, se deixar ele por conta dele, ele é a própria expressão do id, né? Ou seja, aquele filme O Silêncio dos Inocentes, é aquela coisa absurda
que só visa a satisfação dos seus próprios prazeres, sem levar em conta nada. Agora, quando eu começo a proceder a inversão e saio desse campo daquilo que é matéria para me aproximar do espírito, do Atma, aí, né, como é que eu faço isso? Se eu não deixo me levar, né, pela ira, pela cobiça, pelas paixões, e começo a cultivar os shastras e o reto agir e a disciplina superior, aos poucos a gente vai desabrochando as 26 qualidades da nossa natureza divina, que é a nossa própria natureza superior, e não a nossa natureza inferior, que é a nossa natureza azúlica. As duas estão em nós. Por isso que eu trouxe o exemplo de Sócrates. Então, a palavra azul não aparece para descrever, para nos descrever, né? Então, ali no verso 6, ele diz: a herança dos virtuosos, né? Ou seja, aqueles de natureza dévica, a palavra aqui é natureza dévica, leva à liberação dos 3 gunas. Enquanto que aqueles de natureza azúlica, os viciosos, né? Eles ficam na escravidão. Não te preocupes, nascesse com a herança dos virtuosos. Então, um pouco mais ali, já agora no verso 8º, a partir do 8º até o 19, o próprio comentador aqui do texto diz, ele vai falar sobre como é que se estuda essa natureza Asura Bhava, porque é isso que quer dizer Asura Bhava. Bhava quer dizer natureza, né? Natureza de quem? Dos demônios? Não. A nossa natureza inferior. Do mesmo modo que natureza Daiva Bhava é a natureza dos seres divinos? Talvez seja, mas não. Está falando da nossa natureza. As duas estão em nós. Uma nós temos que sublimar e a outra nós temos que dar nascimento em nós. Mas é da nossa natureza. São as nossas duas naturezas, né? Então, já no verso 8º, ele fala dessa atuação objetiva e subjetiva. Aqui sim, a ideia de pravrit e nivrit, porque essa palavrinha, pravrit e nivrit, esse par, né, eles têm alguns contextos onde eles podem ser utilizados, tanto como exteriorização e interiorização, como é o processo de criação do mundo e depois de evolução do mundo, como também pode dar uma ideia de objetividade e subjetividade, ou de ação e não ação, porque vrit, que é essa modulação, quando ela é para fora, né, para o externo, ela é pravrit. E quando eu cesso, quando eu nego essa modulação, quando eu acalmo esse movimento externo, então eu estou no movimento de recolhimento, de negação desse vrit. E essa palavrinha é o que faz que a gente possa fazer um paralelo com o Ashtanga de Patanjali, embora as pessoas não gostem dessa comparação, porque ela é perigosa, porque é um outro yoga, não é o Shuddha Yoga, é o Ashtanga Yoga. Mas essa palavrinha vrit me permite entender. E ali, logo na abertura do Patanjali, ele vai falar que o segredo do yoga para ele é Chitta Vrit Nirodha. É a mesma palavra, Vrit, que a gente usa aqui como Pravrit e Nivrit. Lá ele está falando de Chitta Vrit Nirodha. Chitta, a mente, né?
Vrit, são esses movimentos mentais, essas ondulações. Nirodha, supressão, por exemplo. Então, esse é o Patanjali. Mas lembrando que a gente está falando da mesma palavra, Vrit. Palavrit e Nivrit. Então, essas duas palavras é que vão definir também como é a nossa relação com a nossa natureza superior, ou a nossa natureza dévica, e a nossa natureza inferior, ou a nossa natureza azúrica. Então, tem um verso em especial, que é esse 9º, que eu vou ler aqui. Os viciosos consideram o mundo e o seu processo evolutivo como falso, ilusório, sem base, não divino, acreditando que ele se mantém manifestado, não por meio da mútua e coletiva interação do Atman e da Prakriti, mas meramente por causa, na verdade é por causa do desejo, mas aqui ele diz, por causa da sua natureza passional. Então, esse verso, eu queria fazer duas leituras, como ele aparece, só para a gente ver uma pequena variação no outro texto, né? Então, eu vou pegar aqui o George Feuerstein, que seria o verso 8º do capítulo 16. Aí ele diz: o universo não tem verdade, não tem fundamento, não tem senhor, não é produzido em sequência, e o que mais pode causá-lo, senão o próprio desejo. Quer dizer, é como os viciosos, né? Os viciosos dizem assim, né? Esse universo tem essa origem. Aí eu vou pegar a Glória Arieda, que é a representante do Vedanta. É o verso 8º, né? E eles dizem, o mundo não tem verdade, não tem uma base ética, não tem um senhor. Ele nasce da união entre o homem e uma mulher, causada pelo desejo e nada mais. Olha como as traduções mudam, dependendo qual a escola, né? Aqui aparece a palavra homem e mulher. Por que apareceu isso? E aqui o Feinstein diz, não é produzido em sequência. E aqui o nosso mestre, ele é muito mais cuidadoso, né? Ele diz a interação do Atman e da matéria. Então, o que é que aparece em sânscrito? Para que o Vasudeva Rao traduza como interação do átomo e da matéria, para que a Glória Arieda traduza como... como é que dá agora aqui? Como união entre o homem e uma mulher, e o Feinstein como aquilo que é produzido em sequência. Então, se eu for olhar no sânscrito, do verso 16:8, deixa eu ver aqui. Rubens, eu posso dar uma lidinha rápida no outro aqui? Pode, claro. É do Yogananda, não sei se é dele especificamente, mas ele fala o seguinte, né? O mundo é essencialmente imoral. Não há verdade que nos prenda. Não há Deus. Não há sistema algum no universo. Tudo é acidental. A vida não tem finalidade afora o prazer dos sentidos. Muito bom. Muito interessante, né? Agora percebam, né, como as traduções, elas é uma coisa muito difícil da gente fazer, porque envolve essa interpretação para escolher a palavra que é mais próximo da nossa cultura ou da nossa doutrina para trazer esse entendimento. No sânscrito, aquela palavrinha que eu estava procurando, em sânscrito ela é Aparaspara Sambhutam, né? Esse
Bhutan, né? Quer dizer conjunção do ser. Bhuta quer dizer ser, né? Então, o que é a conjunção do ser? Para o Vasudeva Rao, essa conjunção do Atman e da matéria, do aspecto positivo e do aspecto negativo. Para a Glória, ela já vê aí representando o masculino e o feminino, porque de tudo isso que de qualquer maneira vai ser gerada a criação, né? Mas, de qualquer maneira, o sentido maior está dado, é que os seres viciosos, eles acham que esse mundo não tem esse sentido de bhavana que é tão caro para nós, e que, na verdade, tudo se dá por essa relação da satisfação do nosso desejo, que é o que está dizendo o verso 9 do nosso texto, né? Então, eu queria fazer esse comentário, porque esse capítulo está querendo separar essas duas naturezas, né? E outra coisa que me chama a atenção na Gita, dentro da pedagogia do Senhor Krishna, ele tem uma coisa que me chama muita atenção, e foi outra coisa, eu peço desculpas porque a minha experiência no Shuddha Dharma, eu sempre que gosto de dar algum exemplo, eu gosto de dar um exemplo daquilo que eu vivi, ou que eu testemunhei, com as pessoas que são falíveis, aquelas com as quais eu convivi. Mas eu preciso dar esse exemplo, né? Que é a característica do texto e a característica de alguns instrutores que procuram estar próximos do texto. Que é sempre que eu vou falar de uma verdade sagrada, né, eu procuro falar a partir da minha experiência prática, daquilo que eu vivi, ou que eu posso dar um exemplo do cotidiano. Do cotidiano. Então, aqui a partir do verso 14 até o verso 19, para mim, é quase como se Krishna, para deixar bem claro, e didático e pedagógico para Arjuna, estivesse fazendo a diferença entre a natureza dele, Arjuna, que é o que está cultivando essa natureza superior, Devika, que Arjuna teve um nascimento já divino, dentro da própria mitologia do Mahabharata, Arjuna é filho de um deus, com Kunti, né? A mãe de Arjuna é Kunti, né? Mas foi de uma divindade, foi de uma... parecido com a concepção, parecido com a de Nossa Senhora. Ou seja, foi uma concepção imaculada. É assim que nasce Arjuna, que tem a natureza divina, a natureza dévica. E aqui dos versos 14 até o verso 19, parece que ele está fazendo a contraposição de Arjuna com o seu inimigo no campo de batalha, que é aquele de natureza azúrica, que o que é que caracteriza a natureza azúrica, ele vai dizer, inclusive no texto, né? É um certo tipo de nascimento, que depois a gente pode falar aqui, mas é o que caracterizou o próprio Duryodhana. Então, quando ele começa a descrever a natureza azúrica, ele chama de uma maneira muito próxima aquilo que aconteceu com Duryodhana, porque é Duryodhana que diz essas palavras ao longo do Mahabharata. Isso foi obtido por mim, eu protegerei os meus bens, tenho isso agora, e dessa riqueza resultará mais em retorno para mim. Esse inimigo foi morto por mim, e ainda posso matar outros, eu sou soberano de tudo, eu sou poderoso, competente, feliz, sou rico e de elevado nascimento. Quem mais é igual a mim? Essas falas todas são falas, em outros contextos, muito próximas do Duryodhana, que é aquele inimigo da Gita, que é o que tem natureza azúrica, que é o filho do rei cego,
do Dhritarashtra. Então ele diz aqui no 16, né? Executo rituais, pratico a caridade e me regozijo. Ou seja, é um exímio político que sabe ganhar voto, que vai na igreja assistir a missa, assistir o culto evangélico, não porque ele esteja se lixando para aquele ritual, mas porque ele sabe que se ele ficar ali comportado, ele tem o reconhecimento de todos. Ou seja, ele cumpre a caricatura do ritual. Né? Então, mas aí o Senhor Krishna critica, né? Assim eles permanecem cegos pela ignorância e destituídos do conhecimento do seu próprio ser, enganados por muitas ideias deturpadas, né? Enredados no erro, sempre entregues aos prazeres dos sentidos, eles descem ao inferno do mais absoluto egocentrismo, porque é isso que representa o inferno, a natureza azúrica, que vem da paixão, da ira e da cobiça. Sempre elogiando a si mesmos, obstinados, orgulhosos, de escasso entendimento, executam orgulhosamente sacrifícios e rituais por vaidade, em desacordo com a escritura sagrada, com o Dharma Shastra, ou a divina lei, dados ao egoísmo, confiados em seu cego poder, tal como o rei cego, Dhritarashtra, né? Inclinados à arrogância, paixão e ira, sempre invejosos. Toda a questão do Mahabharata é inveja do Duryodhana com relação aos Pandavas, com relação a Yudhishthira, com relação a Arjuna, ao Bhima. Eles me envilecem, ou seja, o princípio de vida, neles e nos demais. E o que é que acontece com essas pessoas da natureza azúrica? Como é que a própria natureza dá conta dela? E qual é a grande lição? Como é que nós temos que nos relacionar com essas pessoas de natureza azúrica, né? Como é que eu ajo? Já que o nosso papel é ajudar todos os seres a chegarem à realização átmica, né? Essa é a nossa obrigação. Então ele diz aqui no verso 20, eu, a lei eterna, o julgo inimigos da lei, opressores, atuando muito incorreta e desfavoravelmente no processo sansárico mundanal, sendo, além disso, de nascimento azúrico. Aqui eu não gostei da tradução. Então eu vou preferir fazer a leitura dos outros textos, mas eu vou dizer por que eu não gostei. Aqui não é que, além disso, sendo de nascimento azúrico. Não é essa a ideia do verso. A ideia do verso é que o Senhor diz a esses seres que também estão no ciclo do samsara, no ciclo de desenvolvimento, para chegar à realização divina, a esses seres eu faço com que eles reencarnem num ambiente azúrico, num ambiente para que eles experimentem daquilo que eles ofereceram para os outros, para que eles nasçam de um útero azúrico, de uma relação azúrica. Então, quando esse ser
que fez mal nessa vida reencarna, ele vai reencarnar em um contexto onde ele vai ter que ver face a face as consequências de lidar com pessoas que têm a mesma natureza que ele demonstrou. Então ele vai sofrer isso como um bebê, como uma criança. E aí, dentro desse lento e gradual processo, você vai sair dos nascimentos azúricos até merecer um nascimento de uma família de natureza divina, uma família de natureza angelical. Essa é a punição maior. Né? E como é que eu me relaciono com essas pessoas, né? Por que que Krishna disse para Arjuna? É exatamente porque Arjuna não tem ódio de Duryodhana. Ele não tem ódio. Ele quer ver a justiça restabelecida. Mas quando ele quer depor as armas, ele fala, eu não tenho ambição ao poder, eu não quero reinar sobre a terra, eu não preciso descontar nada de ninguém, eu não quero ir à forra. Então eu não sinto ódio. Então é exatamente por isso que ele pode ser duro nessa hora, como necessita, para poder restabelecer o Dharma, e essa pessoa que está do outro lado sofrer as consequências da ação de Arjuna, mas que não é uma ação vingativa, é uma ação restauradora do Dharma, onde a outra parte, na exata medida em que se arrependa e se corrija, ela vai ser acolhida. Não é que você está destruindo o outro por prazer ou por vingança. Né? Por quê? Porque dentro do grande plano, né, você vencer o seu inimigo só faz sentido como um ato de amor, onde você se vê como responsável pela emancipação e cura desse inimigo que você está combatendo. Você é responsável, se você já tem discernimento espiritual, pela elevação moral do inimigo que você combate. Mesmo que você combata com força, mas não pode combater com ódio. Então, é assim que eu leio esse verso 20. Né? Então, deixa eu ler aqui. Deixa eu ver como a Glória fez nesse verso 20 do capítulo 16. Iludidos, tendo de nascimento em nascimento alcançado ventres de natureza azúrica, sem jamais me alcançarem, ó Caunteia, ou seja, filho de Kunti. Esses, então, vão para uma condição mais baixa. São seres azúricos. E aqui o Feinstein. Já esqueci qual é o verso. O 19, né? Esses rancorosos e cruéis, nefastos, os mais vis dos homens, incessantemente eu torno a lançá-los no ciclo dos renascimentos e das mortes e obrigo-os a nascer de novo em úteros demoníacos. Essa é a tradução assim mais cruel do George Feinstein. Mas a ideia é a mesma. Ou seja, o fim do Duryodhana já está dado pelo próprio Krishna no texto. Qual é o destino que tem esse tipo de ser? Né? Mas mesmo a eles não cabe o ódio.
Porque se o Senhor Krishna revela o Shuddha Yoga, e o Shuddha Yoga se funda no tripé Bhavana, Karma e Dhyana, né? Qualquer que seja a minha ação, que é o segundo passo, ela só vai ser legítima, reta, correta e auspiciosa se fundar em Bhavana. É Bhavana que fecunda a ação. E é a ação sábia que fecunda a meditação. Pronto, está aí o Shuddha Yoga, revelado, é o Krishna Yoga, o Krishna Dharma, ou o Shuddha Yoga, ou o Shuddha Raja Yoga, revelado por Krishna na Bhagavad Gita. Bhavana, Karma e Dhyana. Quando a minha ação é fecundada por Bhavana, eu alcanço a maestria sobre as ações. E essa maestria sobre as ações, essa espécie de meditação na ação, ela faz com que eu naturalmente me oriente para o coração, para o Atma, de tal modo que quando eu, em qualquer oportunidade, no momento mais silencioso, simplesmente fechar os meus olhos, eu alcanço o coração. Mas eu alcanço se eu viver Bhavana e se eu agir de acordo com Bhavana. Então o que se pede aqui, que Krishna pede de Arjuna, é que ele entenda quem é Duryodhana, e uma vez que ele não tem ressentimento, que ele faça aquilo que ele tem que fazer, mas em atitude de Bhavana. Em atitude de Bhavana. Então é assim que eu leio. Porque aqui, olha, se não for em atitude de Bhavana, aqui vem o verso que coroa todo esse capítulo. Se não for em atitude de Bhavana, mesmo você que pensa que está eleito, você que pensa que é membro do Shuddha Dharma, que pensa que já é um membro todo protegido, mesmo você se ignorou a atitude de Bhavana e se deixar levar pela paixão, pela ira e pela cobiça, quando você for empreender a tua batalha, dentro ou fora da instituição, em qualquer contexto, você já se perdeu. Então só não se perde aquele discípulo que busca Atmagnana, que é o que previne contra a perda do discernimento átmico. É Atmagnana, ao contrário. Né? É isso que é o critério. Porque qualquer um, em qualquer grau da instituição, que, desprezando a Atmagnana, agir sem Bhavana com relação a um irmão dentro ou fora da instituição e se deixar levar pela paixão, pela ira e pela cobiça, ele já se afastou do caminho Shuddha. Porque esse é o tríplice portal que conduz ao inferno. Então, que todos nós fiquemos atentos, porque dentro e fora da nossa escola, esse tríplice portal está muito presente e é muito concreto. E nós não sabemos dizer se nós já pusemos os pés nele ou não. Eu sei de muitas pessoas que, exatamente como os Duryodanas, dizem assim: eu faço uma prática melhor que todo mundo, eu sou famoso e tenho o respeito de todos, eu sou poderoso
Quem que pode me desafiar? Pronto. Orgulho, vaidade, arrogância, paixão. Daí vem a disputa com outro colega, quem que é mais importante, que é mais o quê? Acabou o Shuddha Dharma. Você já entrou no triplo portal, você está mais perto do inferno do que do Shuddha Dharma. Isso é o que diz a Gita, para mim. Né? Então, como é que eu confio para não cair nesse erro? É difícil, é sutil. É o coração que tem essa lei. Enquanto essa lei do coração não está muito clara para mim, a lei do coração foi colocada em papel. Né? A lei do coração foi vertida. E a lei do coração vertida em papel ganha o nome de Shastra, ganha o nome de escritura. Então, na dúvida, consulte os Shastras e veja lá se a ação que você está querendo empreender e se o teu modo de agir está em conformidade com o Shastra. É isso que diz o último verso do texto. Portanto, o Bhagavad Shastra, ou seja, a escritura sagrada, é a autoridade que te indica quais ações deves realizar e quais não deves praticar. Conhecendo a palavra revelada do Shastra, estás apto para empenhar-te no processo sansárico mundanal. É isso que é ser membro do Shuddha Dharma. É empenhar-se no processo, vivendo de acordo com a lei e dando o exemplo. O resto ajuda, mas não é a essência. A essência é viver a lei. Toda ritualística ela é acessória a esse processo. Krishna não está pedindo para Arjuna realizar nenhuma prática ritualística nesse contexto. Ele está pedindo para Arjuna fazer da vida dele um ritual. Da ação dele. Todas as ações. Que os rituais são como paradigma, como modelo, serve de lembrança. Lembrança para quê? Para a gente entender que o verdadeiro ritual é a nossa ação feita com o sentimento de bhavana. Esse é o ritual. Vale mais do que uma prática para Mitradeva. Vale mais do que entoar o hino a Brahman. Na minha vida, eu agi como instrumento da divindade, fundado no Bhavana, e sabendo que eu estou em sintonia e sou um instrumento no mundo para a manifestação dos mestres. Isso que é ser membro do Shuddha Dharma. Fazer da nossa vida, que é o que o Krishna está pedindo para Arjuna. Não deu nenhum título para ele. Nada. Atmagnana. A iniciação interna. A iniciação do coração. Como a gente tem na nossa escola. As iniciações internas. Dasa, Tirtha, Brahma e Ananda. São os 4 níveis onde a gente percebe a ascensão em termos de Atmagnana. E só. O resto, ou são as iniciações pessoais, cada um recebe dentro do seu caminho, ou são aquelas que nos auxiliam nas nossas funções institucionais e administrativas, mas são todas iniciações menores e externas. Se a gente tomar o diálogo de Krishna e Arjuna, com a base disso.
Quer dizer, esse é o meu entendimento, assim que eu faço a leitura da Gita, baseado nos estudos, obviamente, que a gente faz dos textos, dos mestres, a palavra de Sri Janardana, no artigo Princípios e Personalidades, ou no artigo Os Quatro Ensaios, ou no Shuddha Pranayama, né? São os artigos que enfocam o poder de se mover a partir do Bhavana, que é o que caracteriza a natureza dévica, que é o que trata esse capítulo. O que é a natureza das 26 qualidades dévicas? É aquilo que a gente realiza quando está em Bhavana. Só isso. Então, da minha parte, eu já falei muito. Namastê. Namastê. Vamos para o Vanildo, para ele fazer a mediação aí, como ele achar melhor. Obrigado, Rubens. Eu tenho uma dúvida, depois eu vou abrir para as pessoas aqui. Já vai fazendo a fila, pegando a senha, tudo rapidinho aí. Não uma dúvida, é só eu gostaria que você me explicasse o seguinte: no capítulo 6, versículo 6, você aí fala assim: a herança dos virtuosos leva à liberação das qualidades gunas, enquanto que a dos viciosos conduz à escravidão pelas trigunas. Não te preocupes, você nascesse com a herança dos virtuosos. Mas em algum momento, você não vai ter que se libertar tanto... Você vai ter que se libertar das gunas também para você chegar. Não é isso? Essa palavra, isso é um dos pontos mais sutis da filosofia do Shuddha Dharma e de mais polêmica. Se libertar, para nós, até onde a gente consegue alcançar, o único caminho é levar ao nível sáttvico, né? Ou seja, na verdade é viver sob a influência dos gunas do nível sáttvico. Porque nós estamos sujeitos a guna maya e maya. Em algumas passagens eles vão dizer, né? Até os devas, até os seres celestiais estão sujeitos, não a guna maya e maya, mas a Eksha maya, algum outro tipo de maya. Então a libertação do nível, a transcendência sobre o nível sáttvico, né? Que é uma coisa que está no horizonte, ela está no horizonte, mas ela é impensável para quem não chegou no nível sáttvico. Não dá nem para a gente saber o que é isso ainda. Eu acho que só vai poder saber isso porque o caminho para a transcendência é viver no nível sáttvico, no nível de pureza superior, desse Guna. Agora, como transcender isso? Só quando chegar lá que a gente vai saber como é. O que eu posso te dizer é que, falando no meu caso particular, né? Nós três somos enroscados desses três gunas, né? A minha vida aqui e ali, toda hora ainda manifesto tamas e rajas, e já tenho também sattva e muitas atividades, claro, né? Mas eu não tenho a menor ideia do que seja estar totalmente livre da influência dos três gunas. Porque tudo que tem corpo, tudo no universo que tem corpo, de alguma maneira, está sob a influência dos gunas, ainda que minimamente. Ou seja, nós, seres humanos, estamos sob a influência do Guna Maya e Maya, nessas três versões. Mas ainda que nós nos sutilizemos, ainda que nós chegamos a ser um ser da hierarquia, esse ser da hierarquia ainda está sob uma certa influência da Shakti, que ela se reveste como uma espécie de guna, porque guna quer dizer qualidade, qualidade da matéria. É a qualidade, é como se fosse assim, olha, guna é o que cria o universo, é o que gera o sonho,
Então, quando você entra no sonho, é igual entrar na Matrix. Para você entrar numa Matrix e dizer que você tem absolutamente ciência de que aquilo é Matrix e que ela não existe e não te influencia, só Deus. Porque, seja lá no mundo que você vive, você está capturado por esse mundo. Então, nesse sentido, os deuses vivem no mundo celestial, mas é a qualidade celestial, o guna. Guna quer dizer qualidade, característica. É a qualidade celestial que dá um modo de vida ainda ali. Não é como se fosse o Deus que sabe que aquilo também é uma espécie de sonho, que também aquilo terá que ser transcendido, não tem dúvida. Tanto assim que os seres de outros, dos níveis mais altos superaram também isso. Mas não acho que seja... Eu acho que o grande trabalho de Brahma Samipya é essa eterna sutilização, mas algum tipo de influência à matéria, eternamente, infinitamente, nós vamos estar sujeitos. Porque a única coisa que não sofre influência da matéria é aquilo que não tem matéria, né? Que não tem forma, que não tem limite, que não é indivíduo. Porque se você tem uma forma, se você é um indivíduo, você já é uma expressão desse conjunto espírito e matéria. Quer dizer, mas aí eu sei que isso é matéria filosófica, sutil, e dá margem a interpretações. Então é como eu vejo, mas eu entendo que pode ter muitas outras leituras. É como eu interpreto a doutrina do Shuddha Dharma, segundo a leitura que eu fiz dos mestres. É possível fazer leitura de outros modos? Acho que sim. Mas, assim, essa minha vem sendo fundamentada, eu venho ganhando força com ela porque eu senti apoio em textos, em testemunhos, mas não é a única visão. O que é estar livre dos gunas? Para estar livre do guna, só se você é o próprio Brahman, o transcendente. Só ele, tudo que está manifestado, de alguma maneira, está sujeito ao processo. Nós fomos criados, nós fazemos parte desse processo como um todo, né? Então, agora, superar o Guna Sattva, em algumas escolas, às vezes fora do Shuddha Dharma, eles falam isso de uma maneira assim, muito superficial. Você escuta falar, porque fulano alcançou o Mahasamadhi, ou alcançou o Nirvana, ou ele alcançou o Moksha, ele é um ser realizado. Você vê como essas expressões do hinduísmo nem sempre, geralmente não correspondem à verdade. São pessoas elevadas, são santos, mas que mal puseram os pés no primeiro degrau da verdadeira jornada espiritual que nos leva a todos esses outros mundos. Mas as tradições, ele já chegou, ele já alcançou, já está realizado. Por isso que a gente diz, não é moksha, é prapti, a eterna aproximação. Então, se é a eterna aproximação, é porque essa superação dos gunas, ela vai se dando, ela é quase que total, mas é assintótico, sempre falta um pouquinho, porque o guna está sempre funcionando para você como aquele teatro da vida, aquele palco que te mostra aonde que você precisa continuar crescendo. Quando eles deixarem de atuar, é como se você já tivesse alcançado e tudo terminou. Então, esse guna pode mudar de nome, pode se utilizar de acordo com o tipo de matéria, né? Se é um outro reino, como eu vejo. Mas, olha, isso é tão sutil, isso é tão complicado, né? Você vai estar falando do Atman. As pessoas me conseguem falar que tem essas 8 qualidades átmicas. Ou seja, o Atman devia ser aquilo que está acima de tudo isso. Você não teria nem como qualificar.
Porque os gunas são qualidades também, né? Então, se o próprio Atman ele se manifesta no mundo dessa forma, eu não quero me enrolar, porque esse é um assunto delicado, mas eu daria por feliz e satisfeito se eu vivesse no nível sáttvico. E a partir daí é que você vai começar a visualizar como é que vai se dar a transcendência dessa experiência. Mas aí são nomes, são conceitos, você vai redefinindo. Ok. Mas você não ficou feliz, agora eu fiquei preocupado, mano. Tô tranquilo. É horrível. Isso é horroroso. Tô tranquilo, tá tudo bem. Quem gostaria de fazer uma pergunta, ou uma exposição, ou um ponto de vista? Gustavo? Tá tranquilo? Fernando? Não, eu gostei muito de tudo, né? Da própria leitura, da própria descrição, desses conceitos que o Rubens traz, que me chega muito próximo de mim, eu tenho um olhar para isso, e isso só reforça, assim, o meu propósito, meu caminho. Então eu fico muito contente, muito em paz. Só isso. Obrigado, Fernando. Deixa eu fazer uma provocação para a Néia aqui. Não para a Néia, mas para o estudo da Néia. Quando ele falou aqui, eu sou isso, sou aquilo, tem uma aproximação com os fariseus da Bíblia? Tem alguma coisa muito próximo disso ou não? Tem. Até anotei aqui. Tem várias coisas, né? Tem com a questão de Paulo, quando ele fala os dons do Espírito, né? Uma parte das bem-aventuranças eu encontro aqui nesse texto. Encontro aqui também, não só a questão dos fariseus, e várias parábolas do Cristo, né, que estão lá em Lucas, capítulo 21, o próprio livro de Sabedoria de Salomão, e também é um tapa na cara, né, esse capítulo, né. Aliás, assim, na hora que eu comecei a ler, eu fui ficando com vergonha, né, falei, poxa, né, como eu sou mal, e essa sensação. E como Jesus dizia, né, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, né, então, mais uma vez, aí uma chave, né, desses olhos, talvez Jesus não quis dizer esses olhos, mas o terceiro olho, né, então, quanto mais você consegue visualizar o Atman, né, quanto mais você consegue se aproximar dessa verdade eterna, né, então tudo aquilo, ele vai se refazer. E também para a questão de deixar tua oferta, né, no altar, e volta e vai perdoar seus irmãos, vai fazer o correto. Então, esse texto, basicamente, eu vejo muitas falas do Cristo e do próprio Paulo, quando ele exorta justamente esse olhar para dentro. E quando a gente está só na questão bíblica, a gente não consegue atinar. Esses textos sempre foram muito enigmáticos para mim, né? Eu sempre dizia, tem algo a mais aí, né? E aqui, novamente, essa outra chave, né? Então, cada vez que eu leio aqui o Gita, cada vez que eu participo do grupo, que a gente discute, eu não sei se mais para frente, vocês que têm muito mais conhecimento que eu, existe, na minha cabeça, né, existe um momento de virada da chave, né, e está permeando nesses textos aqui, eu não sei o que né, mas uma hora, não sei se vocês já sabem, porque o Vanildo tá rindo, então ele já sabe a resposta, né, e eu fico assim, né, uma hora vai descobrir o que é que existe nesse enigma, né, que é a virada da chave, aí para a transformação do ser. Então, a gente já sabe que a meditação é o caminho,
né? Então vamos meditando, vamos nos aproximando, a aproximação eterna, né? E quando você fala, quando ele vai falar lá que você explicou a questão da punição, né? Então você começa também a entender a maldade do mundo, que às vezes, muitas vezes a gente chega a jogar, né? Mas se Deus existe, por que existe maldade? Então a gente consegue já dissolver essa questão da, né? Por que eu nasci num lar e sofro tanto? Então a gente consegue entender que existe um processo de lapidação do ser, e aí a gente consegue olhar para a nossa vida hoje, né? Nós aqui, nós 8 que estamos aqui, e várias outras pessoas que somos privilegiados, se a gente pensar nesse sentido, né, que a gente já nasceu num lar melhorzinho, né, espiritualmente, já conseguimos galgar esse passo e ter acesso a toda essa informação, mas existe um momento de virada da chave. E esse enigma, ele está por aqui, e eu consigo perceber que existe, mas eu ainda não consegui captar. Mas eu acho que até o final eu consigo. Obrigada. Oi, Rubens. Então, eu não queria falar muito mais, mas foi uma coisa tão importante a provocação que você fez para a Neia, e a Neia comentando sobre a virada da chave, que eu queria só fazer um comentário que não é meu. Mas lembrando que o Gustavo trouxe o Sai Baba hoje de tarde, então, embora não seja alguém, seja membro do Shuddha Dharma, às vezes ele tem uns insights, são Shuddhas, absolutamente Shuddhas. E essa da virada da chave é um insight do Sai Baba. Eu quero compartilhar agora, né? Que na verdade é isso, né? Que o coração é a fechadura, onde você coloca a chave. Se você virar a chave para um lado, você abre. Se você virar a chave para o outro lado, você não abre. Então, tudo que você tem que fazer é virar a chave para Deus. Ele tem uma descrição muito bonita. Eu até vou achar essa passagem, onde ele diz isso, né? Porque tudo depende desse movimento. São 2 movimentos que você pode fazer. No sentido de se afastar ou de se aproximar de Deus. Se você virou a chave no sentido de Deus, as portas do seu coração e do seu espírito se abrem. Sai Baba. Ele diz melhor do que eu estou dizendo agora. Assim, ele diz de uma maneira linda. Se eu achar, eu compartilho no grupo. Obrigado. Marina? Só queria fazer uma alusão rapidinha disso que foi comentado, Vanildo. Nesse ponto que a Neia está trazendo, e a gente estudando agora, também me passou muito assim, teve um momento da leitura em que eu imaginei que houvesse um momento em que a fala de Krishna também traria uma luz para como que a gente tem que lidar com seres que no momento que nós estamos nos relacionando com eles, está prevalecendo a natureza azúrica. E falando desse modo, eu reconheço que em alguns momentos nós também estaremos em algum momento assim, mas no momento em que nós estivermos uma natureza dévica, estivermos compartilhando a existência com alguém que naquele momento prevalece a natureza dévica, como que nós devemos agir? Krishna fala como que ele age, né? O que vai acontecer? Olha, esse cara vai nascer lá na próxima encarnação, num lugar azúrico, né? E tudo mais, né? E eu achei formidável, porque hoje pela manhã eu li um texto e um verso da Gita que disse exatamente essa resposta, e eu queria compartilhar. Ele diz assim: não deve nunca o sábio condenar o ignorante quando este age por instigação do ego. Ao contrário, iluminado que deve limitar-se a convencer seus semelhantes a preferir a ação reta e justa. Ou seja, dado um momento em que a gente reconheça que o próximo não está em condições
de fazer o acolhimento da melhor maneira como nós estamos propondo, não nos cabe julgar, não nos cabe condenar, não nos cabe criticar no sentido mais duro, e sim tentar demonstrar para ele, como um pai faz para um filho, né, de que é necessário agir de maneira diferente, que existe um outro caminho. E aí, terminando, eu queria só compartilhar um poema que se chama Guerreiro da Luz. Diz o poema: na noite de lua cheia, nos bosques de Badari, grita forte o guerreiro. Não se encolhe nem um segundo. Toma a frente da batalha. É bravio, é solitário. Sabe viver, sabe lutar. É o guerreiro da luz, mestre das sombras. Peregrina pela senda do mundo, sem sentir impacto, absorto na sua colossal valentia. Pega no arco, sobe na pedra, encara o selvagem dentro de si, devasta seu ser, imprime lucidez, dá sentido à vida misteriosa que lhe foi emprestada. No final de todo esforço, invoca seus ancestrais e entra dentro de si. Guiado por eles, serena sua alma e contata com o guerreiro da paz, que nunca perdeu um combate, por nunca ter preciso lutar. Nobre é sua arte, que não empunha arma para vencer. Basta o silêncio de todo o seu ser para fazer com que qualquer guerreiro se entregue com devoção e compreenda com pureza que a melhor estratégia do combate é servir por inteiro. Era isso. Por favor, compartilhe para nós isso aí, por gentileza. Quem é o autor? Quem é o autor? Sou eu. Compartilhe. Bom, só uma perguntinha técnica, só uma pergunta técnica, o Rubens. A Súria é sol e a Súria é sem sol, é isso? Pode ter esse significado? São palavras distintas, né? Eu acho que não é a mesma raiz. Não é a mesma raiz. São parecidas, mas eu não sei se é a mesma raiz. Súria é sol, né? Agora, a Sura, na verdade, eu não sei a etimologia, mas a palavra, como eu conhecia, é que era a designação que você dava para esses seres, que eram tinham dois seres, os Suras e os Asuras, né? Mas eu não sei se tem a ver com Súria, não tenho certeza se é a mesma etimologia. Porque ficaria bonito assim, né? Vamos supor, como acéfalo sem cérebro. É um insight. Eu preciso checar, mas eu não sei. Mas é verdade. Se tiver essa relação etimológica, foi uma sacada genial. Mas eu não tenho certeza. Precisa sacar isso no sânscrito. Pode ser sim, porque são muito tão parecidos, né? É igual a gente pensa Agni no sânscrito. Em português, da ignição do carro. Ígneo. Né? Ou então, quando a palavra está próxima, às vezes você consegue associar. Você pode ter razão, mas eu não sei te responder. Beleza, obrigado. Gisele, está tranquila? Eu acho que sim. Bom, então, oi, tudo bem? Tem alguma observação? Os conceitos todos os conceitos que foram dados aí foram desbravados ricamente, que não tem nem mais o que acrescentar, né? Só a única coisa, entender ali que a gente pode combater o inimigo dando amor, né? É o único... Legal. Obrigado. Que, aliás, é a essência do cristianismo, né? É a essência do cristianismo. Por isso a gente percebe que o trabalho dos avatares é um complemento do outro. Krishna trouxe a mensagem, mas Jesus deu o exemplo de como viver. Que é isso, é o guerreiro do amor que a Gisele lembrou muito bem. Esse é o segredo. É assim que eu luto com o meu inimigo. Com certeza. Isso é Shuddhadhara. Obrigado, então, obrigado. Senhor Eurípides,
o senhor sempre tem ficado por último e hoje também, não vai ser diferente. Eu ia pedir para o senhor, além de fazer a sua observação, o senhor fazer um encerramento para a gente, se ninguém mais que tiver mais nada para comunicar. Pode ser? Pode ser. Eu não estou ouvindo. Bom, Ok. em primeiro lugar, quero agradecer essas oportunidades que eu estou tendo de estar conectado com vocês todas as quinta-feiras. E sou muito grato ao José Rubens por esses ensinamentos da forma que eles colocam para nós. Muita gratidão. Eu vejo nesse capítulo que é uma necessidade de todos nós, que devemos um dia, cedo ou mais tarde, espero que seja o mais cedo possível, transcender os trigônicos. É um exercício para todos nós. Sabemos que Krishna disse para Arjuna, não seja trigônico. Então, logicamente, que nós devemos nos aproximar disso daí. Então, primeiramente, nós precisamos saber que precisamos de exercitar a qualidade sattva em tudo. Porque muitas das vezes nós somos sattva num aspecto, rajásico em outro e tamásico em outro aspecto. E essas qualidades, elas também se oscilam em nós o dia todo. Pois, de manhã, pode ser que nós estamos sattva em determinado sentido. E daqui a pouco estamos rajásicos. Daqui a pouco estamos tamásicos. E aí está o negócio, orai e vigiai, para não cairmos em tentação. Então, que nós precisamos ter sempre em nossa mente esse objetivo, de ser sattva em tudo. E depois, futuramente, transcender o sattva também. Sabemos que não é fácil, mas é possível. E aí, é o trabalho que todos nós devemos fazer, no mesmo tempo, ajudar as pessoas que estão precisando de nós nesse sentido da elevação de níveis de consciência. Eu acho um trabalho fantástico esse, e que nós precisamos de ter sempre em mente. De uma parte do Bhagavad Gita diz o seguinte, para que todo apego, né, traz o sofrimento de fato. Por quê? Do apego surge a paixão. Da paixão surge a ira. Da ira, a perca de discernimento. E o intelecto se debilita. Então, o que nós precisamos, de fato, é fugir desses três aspectos que nos leva à perdição, que seria a paixão, a ira e a cobiça. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos repetir de anos. Isso significa nascer de novo. Por que então não nos aproveitarmos essa oportunidade agora de exercitar de uma maneira correta o Shuddha Dharma? De estar sempre em contato com o nosso eu divino. Por quê? Todas as qualidades divinas estão no Atma. Na medida em que nós nos conectamos com o Atma, nós vamos implementando na nossa vida essas qualidades, que são maravilhosas. E aí nós estamos aproximando de Deus, né? Que é o Brahma Samhita. Isso é fantástico, é o trabalho que todos nós temos de fazer. Então, agora eu vou fazer o encerramento. Na presença da divina hierarquia, eu me entrego e, no mesmo tempo, me apresento tal como sou. Que rogo a proteção para todos nós, que possamos cada dia mais nos aproximarmos de Deus. E assim seremos de fato felizes. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos.
Namastê. Ok, pessoal. Muito obrigado. Mais um encontro muito legal mesmo. Gostei demais. Hoje foi leve, né? Hoje eu vou dormir cedo. Só rapidinho aqui. Enquanto o senhor Eurípides estava falando, eu lembrei de uma história muito rápida, que às vezes eu sempre conto, que é sobre o apego, né? Como é que se pega macaco na Índia? Vocês sabem? Eu já falei isso para algumas pessoas. Né? Você põe uma maçã numa gaiola pequenininha, e quando ele vai pegar a maçã, a mão dele fica presa ali, porque ele não consegue sair, né? E fica preso. Para ele seria muito simples, é só abrir a mão e largar a maçã, ele estaria livre. Aí quando ele fica ali atormentado, vai lá, o cara ele pelo cangote e leva e vai embora. Então, é uma coisa muito sutil mesmo o apego, né? E a gente, quando está no meio, você não percebe que você está apegado, você está só envolvido na história. Era só essa lembrancinha, e realmente agradecer a todos, muito obrigado mesmo por essa noite. Foi muito gostosa, como tem sido as outras demais, essa também foi muito legal. Obrigado a todos. Rubens, Marina, seu Eurípides, Gustavo, Zé, Luiz e Inéia. Muito obrigado, senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Quem que desliga? Eu desligo, pode deixar que eu desligo. Tem que parar de gravar. Tá, obrigado. Tchau, tchau.